Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre memorização. Trouxe pra vocês algumas técnicas que eu uso pra memorizar o texto mais rápido pra alguma audição ou algum trabalho que eu tenha. Mas antes de começar esse vídeo, se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Meu nome é Júlia, eu sou atriz e eu moro aqui em Los Angeles há 6, quase 7 anos. E aqui no canal eu conto um pouquinho sobre a minha experiência, falo bastante sobre a indústria, sobre a carreira de ator e vou mostrando um pouquinho do meu processo também, à medida que eu vou aprendendo mais, eu mostro aqui pra vocês. Então se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, se você gosta desse tipo de conteúdo, já aproveita, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like aí embaixo que me ajuda muito e vamos começar com o vídeo. A primeira coisa que eu queria falar, apesar desse vídeo ser sobre memorização, é que memorização nunca vai ser a coisa mais importante. Eu acho que é muito comum, porque eu fazia isso no começo, quando eu comecei a atuar. Sempre que eu pegava o script, a primeira coisa que eu queria fazer era memorizar as palavras. E eu ficava tentando memorizar as palavras, era o meu primeiro passo sempre. Até porque muitas vezes a audição é no dia seguinte, ou daqui a algumas horas até, então a gente não tem tempo a perder, né? Mas uma coisa que eu aprendi, que me ajuda muito, é que memorizar é muito mais fácil quando a gente dá significado para aquelas palavras. Quando a gente entende exatamente por que aquelas palavras estão sendo ditas, qual que é o contexto ali. Então, hoje em dia, o meu primeiro passo, sempre que eu pego um script, não importa quanto tempo eu tenha, é entender a cena, estudar a cena mesmo, entender o que o meu personagem quer, o que o outro personagem tá dizendo, por que eu tô respondendo da forma que eu tô respondendo. E a memorização meio que vem como consequência. Então, mesmo que você não tenha muito tempo com esse script, a minha dica principal sempre vai ser essa. Quando você pegar esse script, antes de você tentar memorizar, entenda muito bem esse script. Pode parecer que você tá perdendo tempo, mas quando você for memorizar, você vai ver que você vai memorizar muito mais rápido. Depois que eu já li algumas vezes e tô pronta pra memorizar, tem algumas técnicas que eu uso. A primeira, que eu gosto bastante, é quando eu tô lendo o script, olhar a frase que eu quero memorizar, depois tapar o script e falar a frase 3 vezes com 3 entonações diferentes. Então, por exemplo, esse script aqui é em inglês, né? Mas vamos dizer que a frase seja: você nunca escuta o que eu tô falando. Aí eu vou ler aqui: você nunca escuta o que eu tô falando. Tapo o script sem olhar e falo: você nunca escuta o que eu tô falando. Você nunca escuta o que eu tô falando. Você nunca escuta o que eu tô falando. Enfim, só um exemplo. Mesmo que nenhuma dessas três entonações sejam realmente a forma que eu vou falar lá na cena, na verdade, é exatamente essa a ideia. Memorizar as palavras e não a forma que elas vão sair da minha boca, né? Até porque isso tem que ser uma reação espontânea à forma que o outro ator, o meu parceiro de cena, fale a fala dele. Então essa técnica é muito legal porque me ajuda a memorizar, mas continuar livre e espontânea em cena. E aí, à medida que eu for fazendo, eu vou aumentando. Então vamos dizer que eu queira memorizar um monólogo ou um parágrafo grande de coisa. Eu começo falando frase por frase, 3 vezes sem olhar, aí vou pra próxima, falo 3 vezes em 3 entonações diferentes sem olhar, vou pra próxima e continuo fazendo assim. E aí, à medida que eu vou memorizando, eu vou juntando. Falo 3 frases de uma vez, 4 frases de uma vez, até conseguir falar o parágrafo todo, o script todo, sempre sem olhar pro script. Não tem problema errar, não tem problema falar algumas palavras errado, não tem problema colocar nas suas próprias palavras, isso é até uma coisa boa. Tem uma técnica sobre isso também que eu vou falar daqui a pouco. Mas a coisa mais importante é não olhar pro script até você terminar aquela frase ou aquele parágrafo que você quer memorizar. E sempre em 3 entonações diferentes. Outra estratégia legal é você cobrir as suas falas no script, ler as falas do outro personagem ou dos outros personagens e responder nas suas próprias palavras, baseado no que você sabe que tá acontecendo ali, no que o seu personagem quer, como você acha que o seu personagem responderia aquilo. Eu amo essa estratégia porque, de novo, ela não é focada em memorizar palavras. Então, ao invés de colocar minha energia em falar o que eu tenho que falar, eu consigo colocar minha energia em responder e reagir ao que a outra pessoa tá falando. Se você já fez alguma aula de teatro, você com certeza já ouviu algum professor falando isso, mas a atuação sempre é focada no outro. Você não estaria nem falando aquilo se a outra pessoa não estivesse ali. Então, essa estratégia me ajuda muito a focar no diálogo e não nas palavras em si. Eu tenho que falar a palavra tal, a frase tal, naquele momento. E aí, depois, substituir as palavras certas é super fácil. Tenta essa técnica e me conta. E
A terceira estratégia que eu gosto de fazer é gravar as falas dos outros personagens, usando o aplicativo de gravação de voz do iPhone mesmo, e deixando espaço para as minhas falas. E aí eu fico lá, treinando, passando a cena comigo mesma, tentando de novo ao máximo não olhar para o script. E eu fico falando aqui sobre a importância de não olhar para o script, né, ao máximo, enquanto você tá tentando memorizar, porque isso é uma técnica que realmente ajuda muito. É inclusive comprovado por vários estudos. Muitos desses estudos são citados em um livro que eu já falei aqui no canal, inclusive, no vídeo sobre como aprender inglês mais rápido, mas é um princípio que serve para memorização também. Então eu vou colocar o link do livro aí embaixo, ele cita todos os estudos, se você quiser aprender um pouco mais sobre isso. Mas basicamente esse princípio diz que quando a gente tenta resolver um problema ou lembrar uma resposta, que no caso aqui seria a fala correta, sem olhar a resposta e só olhando a resposta depois que a gente já tentou lembrar, o nosso cérebro retém aquela informação de forma muito mais forte. Então, pra dar um exemplo pra vocês, pra tentar deixar mais concreto. Se eu tô aqui lendo o script, eu olho a fala, eu tapo o script, coloco o script pra baixo, não olho e tento lembrar a fala. Mesmo que eu erre, mesmo que eu fale a palavra errada, mesmo que eu nem lembre uma palavra do que era pra eu falar, quando eu olhar de novo o script, olhar a resposta certa, eu vou aprender aquilo de forma muito mais forte e, consequentemente, eu vou memorizar aquilo muito mais rápido do que se eu ficar aqui lendo o script, repetindo e olhando pro script o tempo todo. Então, mesmo que no começo seja difícil, que você erre muito, que você tape o script, olhe pra cima e fale, meu Deus, não lembro nem uma palavra sequer desse script, tenta fazer sem olhar pro script, que eu garanto que você vai memorizar muito mais rápido e, inclusive, com o tempo, você vai ver que isso vai ficar muito mais fácil pra você também. Daqui a pouco você vai estar memorizando qualquer texto rapidinho. E a última estratégia que eu quero mencionar é a estratégia de repetição espaçada, que é uma das estratégias de estudo que eu inclusive falei naquele vídeo também sobre como aprender inglês mais rápido. Essa técnica também é muito mencionada naquele livro que eu falei, o link tá aí na descrição pra quem quiser ler. E o legal é que um dos exemplos que eles dão no livro é um ator que é incrível em memorizar as falas dele. Ele memoriza não só as falas dele, mas as falas de outros personagens, tanto que ele sempre fica como substituto. Ele é um ator de teatro, né? E aí sempre ele é o substituto de vários personagens. Se alguém fica doente, se alguém não consegue ir fazer a performance por algum motivo, ele entra como aquele personagem porque ele memorizou a fala de todo mundo, ele memorizou o script inteiro. Mas a repetição espaçada é basicamente o seguinte: ao invés de você estudar tudo de uma vez em um período longo de tempo, você estudar aos poucos em períodos mais curtos e espaçados. Então, ao invés de você passar o dia inteiro estudando uma vez, você estudar um pouquinho a cada dia, por exemplo. E aí você pode estar se perguntando, mas Júlia, se eu pegar o script hoje pra fazer uma audição amanhã, como é que eu vou estudar várias vezes espaçadamente se não tem esse tempo até a audição? Mas, na verdade, a repetição espaçada funciona mesmo que o intervalo entre uma repetição e outra seja mais curtinho. Então, no mesmo dia, ao invés de você tentar memorizar o script de uma vez em 1 hora, você fazer 3 vezes de 20 minutos. Ou 4 vezes de 15 minutos. Então eu gosto muito de fazer isso, eu pego o script, leio um pouquinho, tento memorizar as minhas falas, uso as técnicas que eu falei, e aí eu deixo o script de lado, vou arrumar meu quarto, vou lavar uma louça, vou fazer uma caminhada. Eu gosto principalmente de fazer uma coisa mais física, onde eu possa relaxar um pouco, não precise ficar focada, né? E parece que quando eu tô nesse intervalo, o meu cérebro tá lá, trabalhando sozinho, e quando eu volto pra treinar de novo, pra passar as falas de novo, eu já lembro de muito mais coisa. Então pode ser que isso ajude você também. E é isso, gente. Essas são as minhas dicas e as estratégias que eu uso pra memorizar os textos que eu preciso memorizar de forma mais rápida e mais fácil. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Me conta aí nos comentários se você usar alguma dessas estratégias, o que você achou, se realmente te ajudou. Se você tem alguma outra estratégia que você usa pra memorizar os seus textos. Clica aqui pra assistir o último vídeo do canal, onde eu dei algumas dicas que me ajudam muito pra conseguir conciliar a carreira de ator com um outro trabalho, caso você tenha uma outra carreira ou você esteja na faculdade e precisa conciliar essas duas coisas. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!